E a gente começa essa edição com um assunto que já deu muito pano para manga, viu? É o transporte público de Araçatuba. Só quem depende de ônibus conhece bem essa realidade. Para se ter ideia, um dos problemas é o local em que as pessoas esperam para embarcar, que não oferece um mínimo de estrutura. Só que para tentar minimizar essa situação, a prefeitura começou a instalação de pontos de ônibus com abrigos na cidade. A notícia é boa, né? Mas a gente sabe que é só o começo para tentar solucionar as reclamações de quem usa o transporte público. A Marlete precisa utilizar o transporte público todos os dias para ir e voltar do serviço. Para chegar no trabalho, ela espera o ônibus assim, em pé, já que na parada não tem nenhuma cobertura ou banco. Você tem que procurar uma sombra aí debaixo das árvores, né? E não é só aqui, em todos os lugares daqui do Hilda não tem cobertura. Por hoje deu certo. Afinal, não estava chovendo e nem aquele sol de rachar. Mas essa dificuldade não é só dela, não. De acordo com a Prefeitura de Araçatuba, a cidade possui aproximadamente 700 pontos de ônibus e a maioria deles não conta com abrigos. Em muitos lugares aqui de Araçatuba, os pontos de parada de ônibus são marcados assim, ó, com uma estaca. Só que essa estaca aqui, ela está envelhecida e nem tem aquela coloração azulada, aquela tinta azul. E não está nem escrito que é um ponto de ônibus, né? Agora, se você vai estar passando aqui por esse bairro, na zona leste, e precisa pegar um ônibus no sentido centro, você precisa adivinhar que esse outro local é um ponto de ônibus. É um cruzamento da rua Joaquim Cândido e eu só descobri que era um ponto porque algumas pessoas nos informaram. Vou pedir para o Júnior mostrar, olha só. Não tem nem aquela estaca e muito menos um abrigo para o passageiro esperar confortavelmente. Ficamos em pé esperando o ônibus, né, até chegar. Precisa, né? Tem que ficar. Precisa ter uma cobertura, né, um banquinho. Nesse outro ponto, a Aline deu um jeitinho para não se cansar antes de chegar no serviço. Ela trabalha como jovem aprendiz numa multinacional e aproveita o muro e o alambrado de uma escola para esperar o ônibus num ponto de parada do bairro Hilda Mandarino. Na verdade é porque eu vim pegar aqui, que tem outros lugares que eu fico em pé, que não tem lugar para escorar nem para sentar. Para tentar amenizar o problema, a Prefeitura de Araçatuba começou a instalar coberturas e bancos em alguns pontos de ônibus da cidade. O município irá pagar R$ 278 mil para a instalação de 71 pontos. Em média, cada abrigo como esse deve custar quase R$ 4 mil. A vice-prefeita reconhece que a quantidade licitada até o momento não é suficiente para suprir a demanda. Nós temos levantamentos técnicos, né, com o número de pontos que é bem maior, passa de 500 abrigos necessários no município, mas há outras iniciativas também se conjugando com essa do município, né? Uma outra é uma lei municipal que autoriza adotar um abrigo e há empresários já adotando e outros sendo contactados para que eles adotem o abrigo tanto na confecção como na manutenção. Já o assessor executivo de mobilidade urbana diz que foi feito um estudo antes da instalação dos novos pontos. Fomos vendo a demanda onde precisava mais de imediato para poder atender a população e também a questão técnica de como se instalar, comprimento da calçada, se tem árvore, se tem poste, para poder dar mais comodidade aos nossos usuários. Mas se as coberturas dos pontos de ônibus trazem algum alívio aos passageiros, outras reclamações continuam sem solução. Quer um exemplo? Quem tenta acessar o site da TUA para conferir o itinerário da linha do bairro Hilda Mandarino, encontra lá na descrição o nome do bairro São Rafael. E aí, como saber se é certo? Sem contar a reclamação com os atrasos. 6h30 vem para cá, o ônibus não passa, atrasa. E aí a gente tem horário no trabalho, chega atrasado, né? Muitas das vezes a gente tem que ficar mais de 1 hora no ponto, principalmente para vir embora, e eles não passam, né? E outra também, sem contar que o estado do coletivo é muito precário. Bom, sobre o erro no site da TUA, a Prefeitura informou que vai notificar a empresa para que a correção seja o quanto antes. Já sobre as reclamações dos usuários sobre os atrasos e falta de conservação dos ônibus, a concessionária afirmou que tem trabalhado para melhorar o atendimento, inclusive fazendo testes com novos carros nas linhas mais movimentadas.